homeopatia foi fundamentada pelo médico alemão Samuel Hahnemann há mais de 200 anos, em 1796. Aqui no Brasil, a especialidade médica é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Faz parte das terapias oferecidas pelo SUS no Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, mas ainda sofre rejeição por parte da academia. Críticas que levaram à publicação de um livro em defesa da homeopatia, reunindo as evidências científicas da especialidade. Homeopatia não é efeito placebo é o nome do livro e também o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o autor do livro, o médico, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Julián Teixeira. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. É um prazer e um grande serviço em poder divulgar as evidências científicas da homeopatia. Professor, o senhor abre o livro com uma frase do Albert Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Por que ainda há tanto preconceito em relação à homeopatia? Justamente. São vários aspectos, né? Ah, Pela classe médica, é a ausência da homeopatia no currículo da graduação convencional de medicina. Então, o que acontece? Aqui na USP, a gente introduziu, graças ao professor Milton de Arruda Martins, titular da Clínica Médica Geral, uma disciplina optativa em 2003, onde a gente traz os fundamentos da homeopatia. Mas algumas faculdades têm, a Unirio tem a disciplina tanto optativa como obrigatória, mas a grande maioria das faculdades, eu diria mais de 90%, não tem uma única aula de homeopatia, embora seja uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira desde 1980 e 90, respectivamente. E, apesar disso, o médico se forma sem saber o que é homeopatia. E aí já viu, né? O preconceito, dizem que o preconceito é filho da ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento, né? Então, esse desconhecimento vai levando a uma série de vieses, né? Ele nunca viu, ele nunca ouviu falar, ele nunca se interessou, isso é uma falta grave da classe médica, porque se é uma especialidade médica, tanto a homeopatia como a acupuntura também, né? Duas práticas integrativas que trabalham, que veem o indivíduo como um todo, uh, seria fundamental para o médico conhecê-las, né? Para que ele possa trabalhar. Está muito bem essa abordagem integrativa, né? Ninguém é inimigo de ninguém. Dá para se trabalhar homeopatia junto com medicina convencional, de acordo com as suas necessidades. E quem ganha com isso é o paciente, né? Que consegue uma forma de tratar complementar, muitas vezes ajudando na eficácia da sua doença, diminuindo efeitos colaterais e todos os aspectos que envolvem o tratamento médico. Uma coisa não exclui a outra, né, professor? E está aí também como uma Justamente, prática complementar, na verdade, complementa, justamente. né? Eu gosto de falar, desculpa, Fátima, em vez de medicina alternativa, não, é uma alternativa médica, né? É uma forma de tratar que tem séculos, né? Estão de existência, então tem muito a contribuir. Uhum. Uma das críticas que é feita à homeopatia é de que ela tem esse efeito placebo, né? O efeito placebo é algo natural, é algo que mobiliza a expectativa do paciente em prol de uma melhora, e isso faz com que melhore mesmo. Tanto como eu disse, com qualquer tipo, tanto na alopatia como na homeopatia. Só que só se usa isso para criticar a homeopatia. E como que a gente
supera esse viés? São os ensaios clínicos duplos cegos e placebo controlados, que é uma forma de pesquisa científica de ensaio clínico de um nível de evidência grande, onde a gente sorteia aqueles pacientes que vão ser submetidos ao tratamento e metade, vamos dizer assim, recebe essa substância inerte, igualzinho ao remédio, e a outra metade recebe o remédio de fato. Depois de um tempo de estudo, se vê quanto foi a melhor em cada grupo, e aí se faz a estatística e se vê a porcentagem de eficácia desses remédios. Isso se faz tanto na alopatia, como, ao contrário das falácias pseudocéticas e pseudocientíficas disseminadas por indivíduos que querem denegrir a homeopatia, existem dezenas, centenas de ensaios clínicos homeopáticos, duplos cegos e placebo controlados, realizados na homeopatia, mostrando, alguns deles mostrando que não teve eficácia, mas uma grande maioria mostrando que teve eficácia perante o placebo. Pois é, professor, uma outra crítica é justamente de que não existem estudos científicos que comprovem, e no seu livro o senhor fez um apanhado desses estudos, né? Isso, Vários tipos de estudos, né? Esses com viés duplo cego, mas também outras meta-análises, né? Fala um pouquinho sobre isso. isso. Então, no livro a gente tentou englobar, e eu sei que você teve o conhecimento, a gente ampliou o dossiê sobre as evidências científicas que a gente publicou em 2017. Eu assisti a sua entrevista no passado com o Dr. Portugal, que infelizmente faleceu recentemente. Você até citou isso na sua entrevista, né? Então você tem o conhecimento. Em 2017, a gente publicou junto à Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, do qual eu fazia parte, elaborou um dossiê englobando em 9 revisões narrativas todos os tipos de pesquisa que existem em homeopatia. Desde a pesquisa básica, fundamental, in vitro, que seria por células, em plantas, em animais, os ensaios clínicos duplo cego e placebo controlados, as meta-análises, os estudos farmacológicos, justamente para mostrar para a classe médica paulista, através do CREMESP, né, mas para toda a classe médica brasileira, e depois esse dossiê foi traduzido para o espanhol e para o inglês, então ele está disponibilizado online para todo mundo, mostrando esse corpo de evidências que existem, que é justamente o que você falou, Fátima. Existem estudos, tudo com grupo controle, que seria o placebo dos ensaios clínicos, né? Com in vitro, em plantas, em animais, em seres humanos, depois que faz esses ensaios clínicos duplo cego e placebo controlados em seres humanos, que foi a sua pergunta, a gente junta esses ensaios todos e faz as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, que é um estudo mais aprofundado, estudando a qualidade desses ensaios clínicos e tendo uma resposta global, que são as meta-análises globais, onde se juntam todos os ensaios clínicos de todas as doenças, e as meta-análises específicas, onde se juntam só os ensaios clínicos duplo cego e placebo controlados de determinadas doenças. E isso se faz uma análise estatística mostrando o quê? Mostrando que a homeopatia é superior ao placebo. A grande maioria, uma única meta-análise feita nesses padrões, com sérios vieses anti-homeopatia, depois, se tiver um tempinho, a gente até explica isso, que foi uma publicada no The Lancet em 2005, que os pseudocéticos adoram ficar repetindo, mas não tem conhecimento nenhum. Foi uma meta-análise enviesada pela epidemiologia clínica, pela metodologia científica, rechaçada por uma série de erros que fez.
Mas voltando, a grande maioria dessas meta-análises mostram sim que a homeopatia é superior ao placebo. As crianças em gerais, uma planta, um animal, a veterinária homeopática é extremamente desenvolvida, trata de rebanhos ou animais domésticos, in vitro, com células, mostrando que aquela célula em contato com o medicamento homeopático, seja qual for a linha de pesquisa, desenvolveu o que se esperava e quando se pôs essa célula em contato com água simplesmente ou solução hidroalcoólica, não ocorreu. Então, tipo assim, chega a ser, como eu digo, sabe, Fátima, a palavra é pesada, mas chega a ser uma ignorância das pessoas que ficam reproduzindo isso. Eu chamo assim, é um mantra do negativismo, né? A homeopatia não tem efeito placebo, não tem evidência científica. E tanto o dossiê e agora nesse livro onde a gente amplia essas evidências e põe numa linguagem um pouquinho mais fácil, porque o trabalho científico muitas vezes é duro para uma pessoa que não tem conhecimento, né, uma pessoa leiga a ler. Nesse livro a gente tentou, sem deixar de trazer todo esse conteúdo científico, mais ampliado ainda, e no livro a gente põe os famosos hiperlinks, que ajudam muito, né? Então, você cita um artigo, põe o hiperlink, como está em PDF, a pessoa clica, abre direto no artigo. Então, é um volume enorme, além das 200 e poucas páginas, né, que a gente traz no livro. Mas a gente traz realmente essas evidências mostrando que tudo isso é falacioso, é uma pós-verdade, é fake news. E também nessa luta aí, a homeopatia fica meio sozinha, né? Já que não tem grandes laboratórios bancando suas pesquisas, né? Justamente, é um grande problema que a gente tem. Além de ela estar baseada em princípios diferentes da alopatia, e aqui eu já falo, já reitero algo que eu falo no livro todo, homeopatia para funcionar tem que ser individualizada. A gente junta aspectos emocionais, psíquicos, climáticos, alimentares. Hoje, né, o que se fala da medicina psicossomática, que mostra a influência das emoções, do estresse, né, da síndrome do estresse como promotor ou agravadora das doenças, isso a homeopatia fala há 200 anos, né? Então, o remédio homeopático ele tem que englobar essa totalidade de sintomas. É isso que a gente chama o remédio individualizado. Para ser um bom remédio, ele tem que atuar tanto no aspecto clínico, no aspecto da doença, mas também no aspecto emocional e psíquico, ou seja, uma sensação de bem-estar subjetiva, né? Trazer uma tranquilidade maior, porque Fátima, hoje em dia não se tem dúvidas nenhuma, só que não se sabe muito bem como lidar, que esse estresse, todos os vieses que a gente recebe da vida, né? Emocionais, psíquicos, né? De trabalho, isso tudo interfere em toda a fisiologia humana. Isso não se tem dúvida hoje em dia. Sistema neurológico, sistema psíquico, sistema endócrino, sistema metabólico. Hoje, isso, milhares, eu diria, de estudos mostrando que o estresse interfere nisso. Mas o que fazer com isso, né? Essa é a proposta da homeopatia, sem achar que a gente cura tudo, sem achar que a gente, né, é a sétima maravilha do mundo, mas desde a sua fundação, Hahnemann falava 200 anos atrás, não se pode tratar o físico se não se buscar também ajudar no emocional e no psíquico. E essa é a proposta da homeopatia. É um remédio que atue nessa totalidade. Por, por isso que o modelo
é difícil de fazer, não é impossível, mas dá mais trabalho de fazer pesquisa. Na alopatia, você pega uma substância e testa para todo mundo igual, perante o placebo, ver se melhora. Na homeopatia, vai ser o remédio individualizado. E dá para se fazer meu doutorado, meu pós-doutorado, eu fiz dessa forma. Nessa literatura que a gente mostra dos ensaios clínicos, a grande maioria de medicamentos individualizados, tá? Mas é um método que requer mais trabalho. Então, como a sua pergunta, né? Além da falta de financiamento, é um estudo que exige um tempo maior de acompanhamento, porque você vai testando as várias hipóteses medicamentosas até chegar naquela mais individualizada, exige que o paciente siga direitinho os retornos e acompanhe, o médico precisa estudar o indivíduo como um todo. Então, tem todas essas nuances que dificultam, mas que não impedem que tenha esse enorme corpo de evidências científicas que a gente traz no livro Homeopatia não é efeito placebo. Uma outra característica da homeopatia é que o medicamento é utilizado para estimular a reação do organismo, não é isso, doutor? Esse é o princípio da similitude, né? Que é o pilar básico da homeopatia. Enquanto a alopatia usa o princípio dos contrários, que é o quê? Ela dá usante, né? Então, você tem uma dor, você toma um antidor, um analgésico. Você tem uma febre, você toma um antifebril. Você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. O que que isso faz? Isso vai lá e corta a manifestação da doença, né? É algo paliativo. Nas doenças agudas, esse princípio terapêutico pelos contrários resolve. É fantástico. Salva vidas. Se eu tiver um infarto agudo do miocárdio, eu quero ser levado para a unidade coronariana e que eu receba um remédio agudo dos contrários que me tire daquele estado. Perfeito. Só que nas doenças crônicas, essa forma de tratar não resolve, né? Porque ela não atua na evolução, no curso natural da doença. Foi para isso que o Hahnemann, 200 anos atrás, pegando a indicação de Hipócrates, da Grécia Antiga, que falava que tinha o princípio dos contrários e o princípio dos semelhantes, montou o método terapêutico homeopático, homeossemelhante, que é o quê? É dar para o indivíduo uma substância que, quando foi experimentada previamente em dezenas de indivíduos sadios, causou o mesmo aspecto que o indivíduo tem, o mesmo conjunto de sinais e sintomas que o indivíduo tem. É como se isso para quê? Para estimular o organismo a reagir contra uma coisa, a reagir contra o seu desequilíbrio, que ele não está reconhecendo. A doença é isso, a doença é a transformação de algo non-self em self. O remédio homeopático, ele mostra para o organismo, falar aqui, ó, eu estou mimetizando os teus desequilíbrios, reage contra isso. Reagindo contra essa doença artificial promovida pelo remédio homeopático, o organismo reage contra a sua própria doença, que é muito semelhante. É como se fosse, eu falo assim, é como se fosse uma vacina, uma É o mecanismo imunoterapia da no corpo. vacina, na Não verdade, né? é? É isso, Você né? É apresenta ali um isso que a gente. pedacinho do vírus para o próprio Isso, organismo reagir. isso. É isso que a gente busca, estimular o organismo a reagir. Só que com o conjunto de sinais e sintomas, repito, juntando o emocional, o psíquico, o climático, etc. E fazendo a ponte com o livro, essa reação do organismo que a gente busca com a homeopatia, que a gente chama de ação secundária ou reação vital do organismo, isso é descrito em centenas de estudos, e essa é uma linha de pesquisa minha que eu desenvolvo há mais de 20 anos, no efeito rebote das drogas modernas. O efeito rebote das drogas modernas fundamenta cientificamente essa ação secundária, essa reação vital que a gente busca no tratamento homeopático. Existe um capítulo só no livro onde a gente traz essa visão da farmacologia também, do princípio da similitude.
Vamos explicar um pouquinho, então, essa questão do efeito rebote como um reafirmador da eficiência da homeopatia, do efeito rebote dos medicamentos alopáticos, que mostra como há um E funcionamento realmente? isso. O que é observado? Quando você usa esse princípio dos contrários, para quase, eu diria, para totalidade de classes de drogas, numa porcentagem pequena dos indivíduos, porque tem que ter sempre aquela individualização, que a gente chama de idiosincrasia. Nessa porcentagem dos indivíduos que tem uma idiosincrasia com esse remédio, quando você suspende esse remédio, o organismo quer voltar à homeostase, quer voltar ao estado inicial. Então, ele produz o oposto do que você tentou paliar com aquele remédio. Então, por exemplo, uma coisa clássica, um anti-inflamatório, isso deu mil problemas, não sei se você lembra, nas décadas passadas, o Vioxx, né, que era um anti-inflamatório não seletivo da ciclooxigenase, que foi um frisson no meio científico. Por quê? Porque um remédio que era para dar como um anti-inflamatório, ele mostrou que estava tendo um efeito rebote do quê? De acidentes cardiovasculares enorme, porque o anti-inflamatório também atuava nisso como um efeito primário. Ou seja, qualquer classe de remédio, após a suspensão, pode agravar esses sintomas naquela porcentagem de indivíduos idiosincrásicos a esse remédio. É o que acontece com E remédios psiquiátricos, que você tem que fazer uma redução aos pouquinhos para a pessoa não ter os sintomas Isso, exacerbados, né? isso é o desmame que se fala, né? Que tem que tirar aos pouquinhos. Nem sempre resolve, mas é uma forma de tentar driblar o efeito rebote. E o Hahnemann, ele fundamentou todo o princípio da semelhança justamente estudando as drogas, porque na época dele já tinha essas drogas alopáticas, essas drogas que eu digo que usam o princípio dos contrários, na verdade são enantiopáticas no termo correto. Então, ele mostrou que essas drogas que usadas segundo o princípio dos contrários, após a suspensão, pioravam ainda mais os sintomas. E o que a gente fez foi isso. Desde 1998 que a gente desenvolve esse trabalho, com livros online também publicados, dezenas de artigos científicos publicados nos mais diversos periódicos nacionais, internacionais, homeopáticos e não homeopáticos. A gente reproduziu isso que ele fez na sua época para as drogas convencionais. Tanto que, com grande alegria, eu vejo que essa linha de pesquisa é a grande fundamentação do princípio da similitude terapêutica atualmente, através do estudo do efeito rebote, sistemático do efeito rebote das drogas modernas. Um outro diferencial da homeopatia é a questão das doses mínimas, né? Esse medicamento Pois ele é diluído, 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 diluído. Isso também reduz a possibilidade de efeito colateral, né? Desse efeito rebote, por exemplo. Justamente, Fátima, se dá muita importância para as ultradiluições, né? Tanto que você pega os pseudocéticos aí falando como que algo ultradiluído vai dar. Hoje a nanotecnologia, né? A nanotecnologia está chegando nesse imponderável, né? E está mostrando que substâncias infinitesimais muitas vezes têm mais efeito até do que as ponderais, né? Mas, independente disso, o Hahnemann, ele não tinha isso como o seu primeiro pilar. O primeiro pilar era o princípio da semelhança, baseado na experimentação dos medicamentos nos indivíduos sadios. Ele trabalhou durante uma primeira fase da homeopatia com doses ponderais, sem ultradiluir. Ele dava a quantidade mínima, um grãozinho daquela substância. Só que ele viu que em pessoas suscetíveis, aquele grãozinho, como você está dando algo muito semelhante ao, né, o princípio da semelhança, ao que o indivíduo tem, poderia agravar esses sintomas e agravar de uma forma indesejável, né?
O paciente nunca mais queria olhar na cara do médico, né? Foi aí que ele passou a diluir e agitar, que é o processo da dinamização. Não se sabe direito de onde ele tirou isso, é uma criação dele, né? Onde dilui e agita. Com isso, ele diminuiu esse efeito primário patogenético das substâncias, não causando o que você falou, seja os eventos adversos, seja a agravação, mas essa ultradiluição era suficiente para despertar aquela ação secundária ou reação vital que a gente conversou antes. A reação Então, do mesmo organismo. Uhum. ultradiluído, ele desperta essa reação. E aí surgiu e entrou dentro dos pressupostos homeopáticos, né? Princípio da semelhança, experimentação do indivíduo sadio, individualização do medicamento. Isso, me desculpe, mas eu gosto de frisar porque muitos estudos que não deram certo perante o placebo foi porque não se valorizou a individualização. E aí você falou, a homeopatia não funcionou. Não, você não seguiu a episteme homeopática. Você não seguiu os princípios. Esse teu estudo tinha que ser jogado no lixo. E o quarto pilar é o medicamento ultradiluído ou dinamizado, como a gente chama. Tem um pezinho aí na física quântica, né? O imponderável está chegando nos vários campos da ciência, né? Eu gosto de repetir de novo, né? A nanociência, a nanotecnologia, né? Mostrando que realmente não é o ponderal que atua, porque além do ponderal que a gente conhece, né, das células dos tecidos, existem outras instâncias que atuam em enzimas, em catalisadores, em neurotransmissores, né, que através dos pensamentos, dos sentimentos que a gente falou inicialmente, esse é um imponderável do ser humano, né? Que não dá para querer pôr tudo no laboratório. O ser humano, você, eu, nós somos muito mais emoções, sentimentos do que qualquer outra coisa, né? E isso, justamente, o imponderável do medicamento homeopático, isso é meio que uma regra, quanto mais ultradiluído, ele tem uma ação maior nesses aspectos emocionais e psíquicos, que também são imponderáveis. Até que a física, e que eu acredito que não vai demorar muito, consiga mensurar os pensamentos. Indiretamente ela já faz isso, como eu falei para você no começo. Mas que energia é essa, né? Que força é essa que mobiliza todo o sistema e até em pessoas dotadas, sei lá, de um poder maior, consegue fazer até fenômenos físicos, né? Mas o pensamento e o sentimento que o modela é a grande força, Fátima. É o que nos faz ser saudáveis ou ser doentes, né? É o que nos torna tristes ou felizes, né? E o grande, eu digo que o que me faz fazer homeopatia é poder ajudar um pouquinho nesses aspectos. Porque sem isso, para mim, não existe melhora. Melhora não é o físico, melhora é o indivíduo como um todo, nos seus aspectos, né? Neuro, psíquico, neuro, sociais, emocionais, espirituais, né? Isso é a nossa identidade, né? A ciência tem que entrar nessa individualidade, a ciência tem que entrar nesse todo e entender e trabalhar com isso. E mesmo hoje a medicina convencional já diz mesmo que a doença é multifatorial, né? Na maior parte dos casos, a doença é multifatorial, que é Justamente, né? justamente o que a homeopatia vem dizendo há 200 anos, né? Que não há Justamente. uma única causa, né? Para cada indivíduo tem Agora, várias ali. agora como lidar com isso, né? É o que você falou no começo, né? A medicina personalizada. Beleza, tem que ser mesmo, mas o que fazer com essas emoções? Ah, eu vou mandar para fazer terapia, né? Qual o medicamento que você tem para atuar nessas nuances? Não uma doença psiquiátrica constatada, né? Uma depressão, uma ansiedade grave, todos os outros sintomas que realmente é uma alteração química dos neurotransmissores e precisa do medicamento
alopático para modular isso, né? Na verdade, para ser homeopata, é preciso antes ser médico, fazer a medicina convencional, não é isso? Que foi o que o senhor fez também, né? O que te levou a buscar essa especialidade? Justamente, né? O médico homeopata, ele é uma especialidade como qualquer outra. Você termina a faculdade, você faz a especialização lato sensu, hoje já temos residência, inclusive aí no Rio de Janeiro, a Unirio é uma precursora da residência, existem mais 4, 5 instituições no Brasil, e fazendo ou o curso de especialização lato sensu, a pós-graduação lato sensu, ou a residência, ao término ele presta a prova de título de especialista junto à Associação Médica Brasileira, como qualquer outra especialidade, e aí ele tem o título de médico especialista. E não sei se você viu no meu histórico, né? Eu fiz agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, trabalhei 3 a 4 anos com agricultura orgânica, e aí eu fui para a homeopatia por quê? Porque eu conhecia a homeopatia, eu estudava por conta, me apaixonei pelo método e entrei na medicina para fazer homeopatia. Eu queria fazer homeopatia, muito bem, então vamos fazer medicina. Fiz o curso de medicina e depois eu fui para a especialização, justamente segundo essa visão que a gente conversou antes, né? Para mim, tratar doenças, isso não basta, né? A gente tem que tentar ajudar o indivíduo em toda esses aspectos subjetivos e objetivos que ele traz, e hoje em dia, como eu disse, já é claramente visto como promotor de doenças ou promotor de saúde. E, segundo essa visão, a homeopatia foi a que mais se encaixou e eu segui carreira nessa área. Ok, vamos lembrar então que as pessoas que quiserem podem baixar o livro gratuitamente. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube, né? Quem entrar lá na Justa- USP vai achar, na editora USP, não é isso? Está no portal de livros abertos da USP, está na Biblioteca Virtual em Saúde, está no meu site, está no site da Associação Médica Homeopática Brasileira, está no site da Associação Médica Brasileira, porque ela nos deu o apoio na época para publicar esse livro, justamente para contrapor um ataque de pseudocéticos que vinham ocorrendo. E uma novidade, em primeira mão, Fátima, ele está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês. Espero que 1 mês, 2 meses, ele esteja na mesma forma em PDF, gratuito para todo mundo, e na Amazon por um preço mínimo necessário que eles pedem para que a gente publique lá. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Infelizmente mesmo, viu, Fátima? Muito obrigado a vocês, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase, TV Unifase, porque é só com a informação que a gente consegue reverter a desinformação e o preconceito. E o teu programa está sendo magnífico para isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.